bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Tio Igor aqui no pedaço. E hoje na minha, na sua, na nossa EBD de hoje, nós vamos ver o assunto que vocês viram agora há pouco no início do vídeo. Que é o quê? Que grande espera, né? Então, foi realmente uma grande espera. Mas hoje a gente vai entender o porquê dessa espera, por que ela foi tão especial, por que ela foi tão importante. E principalmente a gente vai ver também quem estava envolvido nessa espera, que eram as pessoas e principalmente com quem Deus estava falando, se relacionando em todo esse momento. Mas, antes de tudo, a gente começa com o quê? Acertou quem disse? Oração. Então vamos orar? Vamos lá. Fecha os olhinhos, junta as mãozinhas, baixa a cabecinha e conversa com o Papai do Céu. Pai, desde já eu te agradeço, Senhor, por essa EBD de hoje. Eu te agradeço porque estou em paz, porque essas crianças também estão em paz, estão em saúde. E se Deus quiser, Senhor, hoje será um ótimo dia dos pais, tanto para elas como para os seus pais. E eu queria te pedir, Senhor, que o Senhor abençoasse a vida de cada um deles, seus familiares, o nosso culto mais tarde e que saia tudo como o Senhor deseja, Pai. Porque é somente isso que nos importa, é somente isso que nos agrada, é fazer a Tua vontade. Eu te agradeço em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Então, vamos começar com o louvor? Bora? Então, esse louvor de hoje, ele está muito relacionado com a historinha que eu vou contar para vocês hoje. Mas ele é só um pedaço dessa história que está relacionado com esse louvor. Então, no final da história, eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Ouça agora a história da mulher que se deu mal só porque olhou pra trás e virou estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim, 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 assim. Fazendo a estátua, assim, com a mão na cabeça, assim, com a mão no pezinho, assim, com a língua de fora, assim, deixa eu ver, assim, pulando agora, olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou estátua de sal. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim. Fazendo a estatuazinha agora. Assim, com a mão no pé. Assim, com a mão na cintura. Assim, com a língua de fora. Assim, com a cabeça torta. Assim, piscando o olho. Assim, em um pé só. Assim, 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 assim. Então agora, pessoal, que a gente já louvou, a gente já orou, a gente já se conheceu, já falou um pro outro. Agora tá no momento da gente fazer o quê? Exatamente, tá no momento da gente, ó, pegar a nossa Bíblia e abri-la pra gente entender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Então vamos lá, vamos abrir no livro de Gênesis. Gênesis, que é o primeiro livro da nossa Bíblia. E a gente vai conhecer a historinha de um homem chamado Abraão. A historinha de Abraão, ela começa lá no capítulo 12. Então abram aí no livro de Gênesis, capítulo 12.
Então, quem era Abraão? Abraão primeiramente ele tinha um nome que era Abrão. E só bem depois da sua história que ele vai trocar de nome. No caso, Deus vai dar um novo nome a ele que vai ser Abraão. Então, durante essa EBD, eu vou falar Abrão em alguns pedaços e depois eu vou falar Abraão em outro pedaço, tá ok? Para vocês entenderem. Ele era descendente de Sem. Quem era Sem? Se você lembrar da nossa aulinha de algumas semanas atrás sobre Noé, você vai ver que Noé tinha 3 filhos. Quem eram esses 3 filhos? Sem, Jafé e Cã. Então Sem era um dos filhos de Noé. Então a gente pode dizer que Abrão ou Abraão era descendente de Noé. Ele era casado com uma mulher chamada Sara, que assim como Abraão, ela também teve seu nome trocado. Antes o nome dela era Sarai, com I, era Sara I. E depois ela também recebeu o nome de Deus, que passou a ser chamada agora de Sara. Então tirou o I. Eles dois não tinham filhos, porque aqui nesse início desse capítulo, no capítulo 12, no início da história de Abraão, vocês já vão ver que Abraão aqui ele já tinha 75 anos, ou seja, ele já era muito velho, e Sara também. No caso, Abrão e Sarai, eles já eram muito velhos. E como eles eram muito velhos, eles não podiam mais ter filhos. Mas, apesar disso, Abrão, ele era um homem muito rico, muito mesmo, muito rico mesmo. E aí, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muita ovelha, ele tinha muito rebanho de gado, eles tinham muitos escravos, sim, na época Abraão ele tinha muitos escravos, muitos servos, tinha muitas barracas, camelos, riquezas, dinheiro e ouro e essas coisas. Ele tinha muita riqueza. Mas chegou um dia em que Abraão estava lá na sua terra, lá em Ur, que era de um lugar chamado Ur dos Caldeus, que era um povo que chamava Caldeus. E ele era de lá, ele tinha nascido lá. E chegou um dia que Deus chegou nele e falou: Abraão, vou falar com a voz de Deus. Ele falou assim: deixa a tua terra natal, parentes e amigos. Vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Te abençoarei e você será muito famoso. Então isso está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Então dá uma lida aí e vamos seguir a história. Aí Abraão, ele ouviu aquilo, ele fez: cara, Deus mandou, eu vou me embora. E aí ele chegou em Sara e fez: Sara, é o seguinte, Deus chegou em mim e mandou uma mensagem: ó, tu tem que pegar a tua mulher, teus escravos, teus bichos, tuas riquezas, tudo, junta tudo e pega o beco para um lugar que tu nem sabe qual é, mas quando você chegar lá, eu vou lhe falar, é aqui. Então, Abrão falou com Sarai e Sarai juntaram tudo e picaram a mula e foram embora. Foram para um lugar que eles nem sabiam onde era, mas eles foram. Por quê? Porque Abrão confiava muito em Deus. Então Abrão era um homem de muita fé. E aí eles foram e eles andaram. E eles andaram tanto, eles andaram por vários campos. Eles andaram por desertos. E aí quando eles chegaram no deserto, eles passaram pelo Egito e lá teve uma grande confusão, porque houve uma confusão lá com o faraó, e aí o faraó depois não gostou e mandou eles embora, e assim eles foram embora, e ficaram andando, e andaram de novo, e passaram por outros campos, e só sei que eles andaram muito, por dias e dias, até que, enfim, eles chegaram no lugar. Que lugar era esse? Era Canaã. E aí quando eles chegaram em Canaã, Deus chegou em Abraão e disse: Abraão, o lugar é aqui. Aí Abraão disse: é aqui? Deus fez: é aqui. Aí Abraão, no caso Abrão, pegou Sara e disse: ó, é aqui o lugar, então eu vou amarrar ali os animais. E assim ele fez, ele amarrou os camelos, ele amarrou os jumentinhos e tudo mais. Depois Abrão foi lá, montou as barraquinhas mais seus escravos, armou uma fogueira e acendeu. E aí depois, o que vocês acham que Abraão fez? Ele armou uma rede e foi dormir? Ele foi dormir na barraca? Ele foi comer? Não. Foi o que Abraão fez? Abraão foi montar um altar. Professor, tio Igor, como assim um altar?
Exatamente, ele foi montar um altar para agradecer a Deus por ter dado aquela terra a ele, por ter feito com que eles viajassem em paz e em saúde, e principalmente porque Deus estava sempre com eles, cuidando deles. Então Abrão foi agradecer a Deus. Então Abrão, além de ser um homem de muita fé e confiança em Deus, ele era muito grato a Deus. Mas aí no meio dessa conversa toda, Abrão chegou em Deus e perguntou, ele estava com uma dúvida muito grande. Por quê? Porque Deus falava muito sobre descendência. O que é descendência? É os filhos que iriam sair a partir de Abrão. E aí Abrão fez, Deus, Senhor, eu queria lhe perguntar uma coisa. Aí Deus falou, diga. Ele fez, o senhor está falando muito de descendência, mas eu sou um homem muito velho e minha mulher também é muito velha. E como é que a gente vai ter descendência se a gente é muito velho? Ela não consegue ter filhos, muito menos ter muitos filhos. E aí Deus olhou para Abrão e disse, Abrão, para mim nada é impossível. Mas faça o seguinte, olhe para o céu, Abrão. Veja todas essas estrelas. E agora, conte cada uma delas se você for capaz. Pois é, Abrão. O número de estrelas será o número de descendentes que vai sair a partir de você e de Sara. No caso, a partir de você, Abrão. E aí Abrão olhou para o céu e tentou contar as estrelas, mas ele não conseguiu. Por quê? Você já tentou contar as estrelas? É difícil demais, você se perde de tanta estrela, é tanto pontinho no céu que você nunca vê o fim. E aí Abrão fez, poxa, eu vou ter descendente pra caramba. Né? Aí Deus disse, pois é, de você eu vou fazer uma grande nação. E aí, enquanto isso, lá no acampamento, estava quem? Sarai, triste, porque ela sabia dessa promessa que Deus tinha dado a Abrão. E ela, na cabeça dela, ela sabia que ela não podia ter mais filhos. Por quê? Porque ela já era muito velha, já tinha passado do ponto de ter filhos. Aí, Sara teve uma ideia. Ela pensou que eu tenho muitas escravas. E uma delas é a Agar. Agar é muito bonita. Eu vou dar a Agar para Abrão. E eles vão ter um filho para realizar essa promessa que Deus fez a Abrão. E assim Sara fez. Então quando Abrão voltou ao acampamento, ela chegou e começou a perguntar coisas, a contar todo aquele plano a ele e tudo mais. E ele dizendo, não mulher, isso está errado, isso não vai dar certo. Ela fez, não, vai dar certo sim, deixa de bobeira. Tenha um filho com H e toda aquela conversa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Só sei que depois de muita insistência, Abrão aceitou. E aí ele foi até H e quando ele chegou lá em H, ele contou para ela. E H não podia fazer nada, porque H era escrava deles. No caso, era escrava de Sarai. Então, H teve que aceitar e namorou com Abrão. Aí vocês me perguntam, professor, mas Abrão não era casado com Sara? Sim, ele era casado com Sara. Porém, naquele tempo, existia um costume que, se a mulher não podia ter filhos, a mulher daquele senhor, daquele homem, ele poderia escolher uma das escravas para ter um filho com elas. Era um costume que era permitido na época. Então, naquele tempo, isso não era errado. Hoje em dia para nós é. Então, eles foram, namoraram e Agar engravidou. Algum tempo depois, ela engravidou e deu à luz a um menino chamado Ismael. E aí, passou-se um tempo e Ismael cresceu e tudo mais, até que chegou o dia em que Deus chamou Abraão novamente. E agora ele vai trocar de nome. Então, quando Ismael já era grandinho, Deus chamou Abraão e disse, Abraão, primeira coisa, você vai deixar de ser Abrão e vai ser chamado agora de Abraão. É o nome que eu estou lhe dando. Da mesma forma, sua mulher, que se chamava Sarai, vai ser chamada de Sara. E eu estou firmando uma promessa com você. Que é o quê? A partir de você e de Sara vai sair uma criança, vai ter um filho. E quando esse menino nascer, vocês vão colocar o nome dele de Isaac. Então, se preparem, porque mais ou menos nessa mesma época do outro ano, essa criança vai estar nascendo. Então,
Sara, na hora, ela meio que duvidou. Ela ficou, como eu, uma mulher tão velha, vou ter uma criança? Mas Deus olhou para ela e disse, existe alguma coisa que eu não posso fazer? Não. Então, acredite em mim. Então, eles acreditaram e de fato Sara engravidou e de fato nasceu um menino que se chamou Isaac. E aí então Abraão agora tinha 2 filhos, um era Isaac e o outro era Ismael. Ismael era o mais velho, Isaac era o mais novo. Porém Ismael era filho de uma escrava, não era da mulher de fato de Abraão. Então Sara ela ficou um pouco enciumada, ficou com raiva, porque Agar estava tratando Sara meio que chatinha, ela estava fazendo bullying com Sara. E aí ela chamou Abraão e disse, Abraão, você tem que mandar essa mulher embora, porque ela está fazendo isso comigo, e eu não quero que o filho dela divida toda a sua herança com o meu filho, que é o herdeiro legítimo. Aí Abraão olhou para Sara e disse, Sara, eu não posso fazer nada porque Agar é sua escrava. Então, você é que tem que tomar uma decisão. E aí Sara tomou a decisão de, vou mandá-los embora. E aí ela, de fato, mandou embora. E Abraão, ele ficou muito triste com aquilo, ele ficou muito preocupado. Mas Deus chegou em Abraão e disse, Abraão, não se preocupe com a mulher nem com a criança, pois eu vou cuidar deles. E aí, quando eu estiver cuidando deles, não se preocupe, porque de Ismael, que é seu filho também, a partir dele vai sair também uma grande nação. A partir dele vão vir muitos descendentes. Então, tanto de Ismael quanto de Isaac, Abraão iria ter uma grande descendência. Então, essa foi a nossa grande espera. Então, Abraão ele ficou somente Abraão, Sara e Isaac. Ismael foi embora com a mãe, viveu, cresceu, teve seus filhos, teve seus netos, teve seus descendentes. Mas o ponto-chave dessa história é o quê? Essa demora toda, ela só aconteceu meio que pra gente entender uma coisa. Nem tudo acontece como a gente quer. Nem tudo acontece no tempo que a gente quer. As coisas só acontecem no tempo de Deus. Então, por mais que você queira muito esse brinquedo, mais que você queira muito ir para aquele lugar, mais que você queira muito aquela coisa, entenda, aquilo vai acontecer ou não. E se ela acontecer, vai acontecer no tempo de Deus. Então tenha paciência, tenha confiança como Abraão teve e vai fazer tudo dar certo. Entenda outra coisa. Vejam que estava demorando muito e eles queriam apressar as coisas. E aí Abraão teve um filho com outra mulher, mesmo sendo permitido, mas era uma outra mulher, ou seja, não era de acordo com a promessa de Deus. Mas ele assim fez e veja só, deu toda uma trabalheira, toda uma confusão, somente porque Abraão e Sara quiseram acelerar o tempo de Deus. E não é assim que funciona. A gente tem que aprender a esperar. Mas, professor, e o que é que essa história todinha tem a ver com o Dia dos Pais? Então, como Abraão confiou muito em Deus, ele era muito grato a Deus e ele foi um homem que tudo que Deus pediu ele fez. E na próxima aula com o tio Carol vocês vão ver que ele vai fazer uma coisa muito difícil mesmo, mas Deus vai ajudá-lo. Mesmo fazendo tudo isso, Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Então, se Abraão, além de pai de Ismael e pai de Isaac, era também o pai da fé, então ele era o maior paizão aqui da terra, além de Deus, né? Fora Deus, porque Deus é o maior paizão de todos. Então, Abraão era o pai da fé, porque ele era um homem de muita fé em Deus. E por ele ter essa muita fé em Deus, é que Deus sempre o ajudou. Já é? Então, no início dessa EBD, eu falei pra vocês que um dos louvores, que no caso o louvor de hoje, ele tinha um pouquinho de relação com a história de hoje, né? Então, ele tem. Por quê? Abrão e Sarai, quando saíram lá da terra natal de Abrão, eles saíram com um sobrinho de Abrão, que se chamava Ló. E Ló saiu de lá criança ainda. Então, quando eles chegaram em Canaã, Ló já estava grandinho e Ló decidiu ir para outro lugar, decidiu viver a vida dele. E aí ele foi para uma cidade chamada Sodoma. E vocês sabem o que é que acontece com essa cidade, né? Então, Deus ele pega e faz com que caia uma chama do céu
que acaba com toda aquela cidade, com todas aquelas pessoas. E por que ele faz isso? Porque aquelas pessoas eram muito ruins, muito mesmo. E Deus fica extremamente desapontado e decide acabar com elas. E aí, quando Abraão descobriu essa história, descobriu o que ia acontecer com essa cidade, ele decidiu ir conversar com Deus e pedir por tudo que fosse mais sagrado, que Deus pelo menos libertasse o seu sobrinho e a sua família. Depois de muito pedir e muito insistir, Abraão conseguiu convencer Deus, não, beleza, vou pelo menos liberar eles, se eles forem justos, claro. E aí ele mandou alguns anjos a Sodoma que fossem resgatar Ló e sua família. E assim foi feito. Porém, quando eles estavam saindo da cidade, a mulher de Ló, quando ouviu todo aquele barulho, quando viu toda aquela chama caindo do céu, ela ficou curiosa. E aí ela fez o quê? Ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou o quê? Exatamente, uma estátua de sal. Então, essa foi a história de Abraão, Sara, Isaac, Ismael, Agar, Ló e sua família. E claro, de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado da vida de hoje. Fiquem com Deus. Um beijo para vocês e até a próxima. Semana que vem vocês vão ver a continuação dessa historinha de Abraão. Vocês vão ver que ele vai ter que fazer uma tarefa muito difícil, que foi Deus quem pediu para ele fazer. Mas vocês vão ver o final dessa história, não vou contar. Mas vocês vão ver que é bem legal, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau! Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, tarefinha de hoje é o seguinte. Vocês vão gravar um vídeo, na verdade é alguém gravando vocês. Vocês vão falar, se declarar para o pai de vocês, dizer que vocês o amam, que isso, que aquilo. Vocês vão falar o que vocês sentem pelos seus pais, bom? E aí vocês vão gravar esse vídeo, é bem curtinho, não precisa ser muito longo não, uns 10, 15, 20 segundos, tá ótimo. Grava isso e manda lá no nosso grupo, tá certo? Essa é a tarefinha de vocês. Um beijo e aguardo até a próxima. Tchau!